Olá, o meu nome é Nájila e hoje eu vou lhe ensinar a fazer esse visual muito útil para Plano da Salvação, Caminho de Jesus e o que agrada ou não o coração de Jesus. Vamos lá? Você vai precisar de EVA verde, pode ser qualquer cor, EVA verde claro ou o marrom, porque aí eu coloquei o verde claro e o verde, dois verdes, mas eu acabei usando o verde claro e o marrom. Vai precisar de cinza para fazer o caminho. O caminho largo a gente fez maior, né? E o caminho estreito, que é pro lado da ministração sobre o caminho estreito que leva a Jesus. Aqui eu tô mostrando que eu fiz o corte em picote. Você pode usar a tesoura tanto no picote, quanto fazer realmente manual com o zigue-zague com a tesoura. Eu fiz com o zigue-zague com a tesoura, apesar de ter a tesoura de picote, porque eu acho que fica mais parecido com graminha. Aqui eu tô te mostrando a base, onde vai ser feito tanto o caminho do bem, né? O caminho que leva a Jesus e o caminho do mal, do pecado. Aí eu fiz um na frente e o outro atrás. O azul eu vou usar para fazer o caminho onde vai ficar os pezinhos, né? Que ele vai subir e descer sobre esse caminho. O azul eu vou usar no caminho do mal e o vermelho no caminho estreito, no caminho que leva a Jesus. Aqui eu tô te mostrando o castelo, né? Onde vai ficar o nome escrito Jesus. Aqui eu já passei pro EVA, já cortei. E agora eu vou fazer os quadradinhos que ficam no meio. É só você ir cortando um sim e um não. Agora já cortei e fiz a portinha. O próprio quadradinho que sobra do picote de cima eu já usei para fazer a maçaneta, né? Cortei o triângulo para colocar nas duas torres, direita e esquerda. E duas janelinhas que eu cortei para fazer tanto na torre direita quanto na torre esquerda, com os próprios retalhos. Eu costumo usar sempre a parte que fica a base maior do triângulo. Eu corto o triângulo normal, mas a base que fica maior eu uso para colar na torre. Aqui eu já cortei o coração pro caminho do mal, né? Aí, o interessante é você prestar atenção, porque as abas do coração, ela pode acabar aparecendo lá no castelo, e não é legal. Porque ainda mais que a gente trabalha com criança, esses detalhes são muito importantes, porque eles podem acabar achando que o coração escuro tá dentro do castelo. Então, você presta bastante atenção. Eu até vou mostrar para vocês depois que eu coloquei mais um pedaço verde atrás do coração, já para não aparecer mesmo atrás. Então, se você acontecer igual a mim de colar, eu tive até que arrancar. Se acontecer, você testa antes de colar e vê se o coração preto está aparecendo no castelo. Se não, você abaixa o coração até ele não aparecer mais no outro lado, tá? Então, quando você vê que tem um pedacinho verde a mais, é só porque aconteceu isso comigo, então vocês já prestem atenção. Eu cortei um retângulo, né? Escrevi pecado para botar embaixo do coração. E aqui, ó, tô mostrando pra vocês, eu troquei, já não usei o verde, coloquei o marrom, porque eu achei que o marrom ia dar mais esse ar de pecado mesmo, né? De sujos, que não é florido. Não frutifica, né? Então, eu coloquei o marrom, achei que ficou melhor. E ao invés de fazer o tom de grama, eu fiz ondulado, como se fosse ondinhas, para dar a impressão de terra, né? Uma terra batida. Coloquei. Aqui eu já tô mostrando para vocês que eu tô colando o caminho. Eu colo só a parte de baixo. E a parte de cima eu deixo porque a gente vai colocar os pezinhos, né? Que vai subir e descer. Que é a basezinha vermelha do pezinho. Então, eu já colo aqui embaixo e já aguardo para poder colar. Deixo em cima aberto para poder colocar essa base vermelha. Vou mostrar agora para vocês como é que eu corto. Você corta, você dobra
mas sempre na direção maior. Cuidado para você não cortar ele na direção menor e aí não vai correr, tá? Você precisa cortar ele sempre na horizontal, para ele ter essa mobilidade de correr e não ficar prendendo no caminho. Vou mostrar agora para vocês como eu vou fazer esse corte, tá? E se você achar que ele tá curto, você testa, né? Você abre mais o corte. Só também cuidado para não ficar tanto na ponta, porque senão rasga fácil, entendeu? Então, o mínimo possível, você faz esse teste para poder correr. Ele não corre assim com uma enorme facilidade, mas ele corre bem, tá bom? Então, você vai encaixar, ó, coloca um lado. Ó, eu vi que não funcionou, eu precisava cortar um pouco mais. Aí eu fui cortando aos pouquinhos até dar certinho para passar, tá vendo? Ficou ali mais ou menos um dedo para cada lado. Aí você coloca, depois por trás você passa ali igual uma fivela de cinto. Depois eu ainda vou abrir mais. Você pode dar uma enlarguecida no próprio EVA sem cortar de novo, tá vendo? Igual eu fiz ali, ó, dei uma puxadinha para poder realmente ele ficar mais oval, né? Digamos assim, e aí correr melhor. Aí só você vai dando uns puxadinhos sem que rasgue, entendeu? Como se estivesse esticando o EVA. Aí ele fica melhor, tá vendo? Que ele já fica até mais soltinho, não fica tão colado no EVA cinza, que é o caminho. Prendo a parte de cima, centraliza, um outro detalhe, centraliza a parte cinza no meio do EVA. Tá vendo que ele não chega no final da base verde? Ele não chega no final, porque a gente vai colar os outros adereços em cima e embaixo. Então, não tem essa necessidade de chegar lá em cima. Aí, a gente cola centralizado, tá? E muito cuidado também na cola cinza, na cola no caminho cinza. Pouca cola só nas pontinhas. Se você colocar muita cola, vai acabar colando mais do que precisa. E aí, você perde partes, né, desse caminho que essa parte vermelha vai correr. Então, sempre só na pontinha, ali mais ou menos, menos de um dedinho de cola. Ó, tá vendo? Que é aquela partezinha que justamente vou colar a parte do castelo. Então, a gente aproveita o máximo desse caminho para correr, né? Que é o que as crianças ficam mais interessadas, nesse caminho que vai subindo. Cola bem o castelo. E aí, você depois vai colocando todos os adereços que fica no castelo. Vou colocar a porta. Para a porta ficar melhor, né, para abrir, eu corto um retalho. Não tem uma medida. Você corta um quadradinho. Eu coloquei no branco, mas pode ser qualquer cor de EVA, pode ser no preto. O retalho que você tiver. Você pega um retângulozinho, nem na verdade é um quadrado, e aí você cola na base para poder fazer essa articulação da abertura da porta, porque dentro da porta a gente vai colocar um coração branco escrito Jesus, de EVA branco com glitter. Se você não tiver EVA branco com glitter, não tem problema. Pode fazer com EVA branco sem o glitter e você escrever com cola e colocar purpurina, igual eu vou colocar. Como não dá para colocar direto a cola no glitter, não fica legal. Então, eu cortei uma nuvem branca, vocês vão ver aí no vídeo, e escrevi Jesus de cola e depois eu coloco um glitter. Eu não gosto de usar a própria cola que já vem com brilho, porque para mim não funciona. Eu acho que fica sem brilho, fica aquele brilho com pouca purpurina e eu gosto bem brilhoso. Então, eu compro sacos de purpurina pronta, né, com
caixinhas de purpurina, diversas cores, eu uso mais o dourado e o prata e coloco. Mas também vende em armarinho R$ 2,50 um potinho de purpurina, tá? Aquela que usa mesmo para artesanato, para trabalhinhos. Então, ele é bem tranquilo de achar. Tá vendo? Coloquei esse coração porque eu tinha o branco com glitter, então eu já usei ele. Quanto mais coisa brilhosa, mais chama a atenção das crianças. Eles amam coisa com brilho. Então, quanto mais você conseguir, né, usar coisas com brilho, é melhor. Então, eu acho muito interessante comprar os potinhos de purpurina. Ajuda muito no dia a dia, no trabalho, nos trabalhinhos para Ministério Infantil. Ó, tô colocando o triângulo, tá vendo que eu uso sempre a base maior lateral? Aí o triângulo fica mais achatadinho, acho que fica com mais cara de castelo, tá? Mas não tem, você pode usar o triângulo do jeito que você quiser. Colei tudo ali bonitinho, já dentro já coloquei o coração. Eu não vou mostrar pra vocês, eu esqueci de gravar. Isso que eu falei, eu fiz uma nuvenzinha, cortei a mão livre mesmo, fazendo zigue-zague, como se fosse uma nuvem, e escrevi Jesus de cola, coloquei a purpurina, né, deixei secar, tirei o excesso, e depois que secou, eu colei aí no meio desse coração que tá dentro da portinha. No vídeo final, eu vou mostrar direitinho, mas eu não mostrei eu fazendo. Mas não tem erro. Ó, colei as janelinhas. E aí, aproveitei. Tudo a gente aproveita. O próprio quadradinho que foi desse meio do castelo, eu já aproveitei para poder fazer um detalhezinho no triângulo da torre. Que aí, como é um EVA brilhoso, também já ajuda na decoração. Então, a gente pode usar, tudo se aproveita. Tá vendo? Coloquei o triângulozinho, né? Eu coloquei ele em forma de balãozinho, quadradinho. Eu coloquei ele em forma de balãozinho, ficou assim. Olha, ficou bem legal. Agora eu vou testar, né, para ver se tá caminhando bem. Depois eu até alarguei mais isso, e tá vendo aonde tá essa base vermelha? Eu fiz 2 pezinhos de bege para poder fazer, mas se você não tiver o bege, como você já vai usar o marrom, pode fazer o pezinho marrom também, não tem problema nenhum. Eu usei o bege porque, por ser mais claro, acaba destacando no vermelho. Até mesmo essa base que eu fiz com vermelho, você pode usar outra cor, lilás, azul. Pode aproveitar o que você tiver. Se você não tiver, dá preferência para o vermelho. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar com cores referências. A gente já trabalha com plano de salvação. Então, o plano da salvação, ele tem o vermelho. E o vermelho é o sangue de Jesus, né? Representa o sangue de Jesus no plano da salvação. Então, tudo tem a ver o ser vermelho para subir até o castelo. Porque o sangue de Jesus também é o que nos leva até o céu, né? O que nos possibilitou. Então, para as crianças, é interessante a gente sempre manter o mesmo tema, o mesmo modo de falar, né? Porque numa aula você falar de um jeito, em outra aula você já não usar aquilo como referência, você perde a possibilidade de estar usando aquela referência novamente e estar trabalhando continuamente com eles, relembrando. Esse trabalhinho, eu usei ele para ensinar sobre Jesus é o único caminho. Então, mostrei para eles o caminho que leva a Jesus e o caminho que não leva. Então, eu posso usar ele para diversos outros temas, entendeu? Porque eu vou ter sempre a parte falando do que Jesus não se agrada e o que Jesus se agrada. Então, e posso usar também ele no plano da salvação. Então, é muito interessante a gente conseguir sempre juntar todas as referências do que a gente já trabalha no dia a dia dentro do Ministério Infantil.
Agora, eu tô colando o caminho largo, tá vendo? Como o EVA é maior, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade para subir, né? Nele eu usei o azul, tá vendo? Como o azul a gente não usa no plano da salvação, eu achei que o azul seria interessante. Eu até pensei em fazer com retalho verde, verde claro, mas como a gente usa o verde no plano da salvação, eu queria uma cor que representasse, né, o que não agrada a Deus. Claro que o azul é uma cor, mas não tem nada a ver com pecado, óbvio, mas como eu já usei para lágrima, eu achei interessante usar o azul, porque a criança poderia linkar, entendeu? Linkar com as lágrimas ou meramente não linkar com o plano da salvação, criando esse destaque. E aí, como ficou, eu não mostrei esses detalhezinhos, né, que eu fui fazendo aos poucos, mas fiz uma graminha ali no cantinho, para dar um detalhe no castelo. E essas florzinhas eu fiz à mão livre com 5 pétalas. Tudo com os retalhos que eu tinha, tá vendo? E escrevi Caminho do Mal e fiz essas ranhuras com caneta permanente, a mesma caneta que eu usei para escrever no caminho: mentira, palavrão, briga, desobediência, raiva. E aí fui mostrando para eles que quando a gente vai seguindo esse caminho, né, a gente vai indo mais, vai pecando mais e vai seguindo o caminho do mal. E quando você segue esse caminho do mal, no final, seu coração tá sujo e triste e tá longe de Jesus. E Jesus não habita em coração sujo. Jesus habita em coração limpo, então precisa limpar o coração. Mas se você se arrepender, se você clamar o nome de Jesus, ele tem poder para limpar o seu coração e você começar a seguir o caminho de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Pare, olhe, siga